Opa, há quanto tempo? Antes de prosseguir para o vídeo, eu queria apresentar a vocês o parceiro do canal. Link vai estar na descrição e no comentário fixado. Quando Tans havia deixado a estadia, todos entraram em pânico. Pelo que foi dito, deveria ir-se ao castelo ao meio-dia para conversar com Jorna. Porém, nesse estado, seria impossível prever as consequências. Subaru temia que a proclamada General Divina visse isso como se fosse algum tipo de brincadeira sem graça, ou até mesmo uma caçoação. Diferente de Médio e Aldebaran, que poderia ser explicado por conta de suas aparências, Subaru não teria essa mesma sorte. Afinal, ele no momento da reunião estava transvestido de Natsumi, o que o fez pensar se talvez devesse ir de uma loli Natsumi, mas com certeza seria uma péssima ideia. E também, a peruca não diminuiu de tamanho assim como ele, e diferente de suas roupas, tudo estaria um caos de um jeito ou de outro. De qualquer forma, seria terrível explicar para Jorna, afinal, isso tudo parecia muito como uma brincadeira de mau gosto que apenas tirava sarro e provocação. Perdidos agora rondando em círculos, eles pareciam mais derrotados do que nunca. De jeito algum, teriam a chance de revidar ou de virar o jogo nessa situação. Afinal, eles não têm ninguém forte o suficiente do seu lado e não apresentam mais perigo aos inimigos e muito menos imponência. Todos naquele momento ficaram sem saída e sem ideia do que fazer, sem qualquer tipo de expectativa visível. Seria esse o fim então para eles que antes quase não haviam oportunidades? Mas todos ficaram em silêncio quando o vento soprou uma voz ao fundo. Era uma voz de um velho senhor que chamou a atenção dele. O velho então se serviu chá e perguntou se seria apenas ele o único a beber naquele recinto, ou se mais alguém queria ser servido por ele. Como ninguém responde, o velho apenas disse que de qualquer forma ele não havia pedido permissão para beber o chá. Tarita rapidamente se arma para o atacar com sua flecha, e o velho não parecia muito preocupado com a locomoção toda, continuando assim, bebendo seu chá tranquilamente. Porém, antes que algo acontecesse, novamente Abel interrompe aquele cenário caótico e grita com Orbalt. O velho range as sobrancelhas ao olhar para o canto e diz que está intrigado com a visão da celebridade aos seus olhos. Isso se deve ao fato de Abel estar com a máscara de demônio. Abel pergunta o que ele faz aqui e como ele entrou, e o velho responde que queria apenas verificar melhor os resultados. E ele diz também que entrou assim que a porta se abriu quando Tans apareceu. Todos ficaram boquiabertos em como o velho passou por eles e ninguém notou sua presença. O velho Orbalt fica ali conversando com Abel de forma que pareça acalmar mais a tensão do local. Mas a cada gole que ele bebe de seu chá, a tensão parece maior e o tempo parece diminuir. Seja o que for, eles teriam que pensar rapidamente. Ele olha para Subaru e sente certa estranheza, mas no fim ele consegue identificar Subaru infantilizado. Afinal, a visão que ele tinha anteriormente era de Natsumi, que o visitou de ontem. E de primeira, ele não sabia se era um filho de Natsumi ou o efeito da sua técnica. Orbalt até se surpreende com sua própria técnica. Afinal, há jeitos de encurralar o inimigo sem necessariamente o matar. Mais uma vez, Subaru e Abel reforçam querer saber o que Orbalt está fazendo ali, enquanto Aldebaran fica perto da porta e Tarita se posiciona em pontos de fuga para impedir que Orbalt saia dali sem antes lutar até a morte. Orbalt, indiferente a toda aquela situação, e também estava bem indiferente ao verdadeiro imperador, apenas continuava bebendo chá enquanto decide contar o que faz ali. Ele diz abertamente que ontem eles estavam brigando, e por isso, antes do cessar-fogo acontecer, ele já havia acertado eles. Por isso, não poderia impedir essa infantilização, já que foi um machucado que foi feito em uma batalha anterior, e de acordo com as ordens de Jorna, eles não poderiam os matar naquele período. Porém, o dia amanheceu, e ele vai continuar o que estava fazendo ontem quando foi interrompido, mas é claro, ele também queria ver Subaru, e parecia de certa forma, talvez aberto a sugestões. Abel antes havia dito que Orbalt poderia não ser um inimigo confirmado ainda, então haveria uma ótima oportunidade de o trazer para o lado deles, e assim, Orbalt estava preso por vontade do falso imperador. Porém, depois de um tempo em que todos estavam em silêncio, Subaru resolve revelar a verdadeira identidade de Abel como Vicente Volatia, querendo que ele explique o que veio fazer ali. Quando Abel se virou sem escolhas, ele tirou a máscara e falou diretamente com Orbalt sobre o que estava fazendo ali e o que ele buscava. Logo que Orbalt compreendeu a situação e o que estava acontecendo, parecia ser um bom momento para o trazer para o lado de Subaru. Porém, Orbalt revela que possui uma lista de desejos, e essa lista ele deseja completar antes de morrer. E dentre um desses desejos, ele disse que queria matar o melhor imperador de Volatia, porque assim, se ele morresse ou se fosse executado por isso,
Esse feito seria retratado como legal para a visão daqueles que ouviram falar dele. E de qualquer forma, se X-Gold fosse mesmo um falso imperador, ele se viraria sem Orbalt tranquilamente. E nesse momento, ficou claro a intenção assassina do velho Orbalt. E assim, Aldebaran e Tarita partem para o ataque, visto que não há uma maneira de conversar com o velho. Porém, rapidamente, Aldebaran cai no chão depois de sangrar muito pelo pescoço, assim como o médio, que também cai no chão. Tarita parou de se mover porque ela estava presa na parede com seu coração perfurado por uma shuriken. E apenas depois que aquele cenário todo foi visto, o som veio. Naquele cenário sangrento, parecia uma festa de horror. Aldebaran sobreviveu tempo suficiente para Subaru entender a situação antes de parar de respirar. Mas Medium também já havia morrido bem antes dele. Subaru estava irritado e completamente confuso com aquela situação toda. Abel, vendo aquilo, disse para que Orbalt parasse o massacre. Subaru tentou parar o avanço de Abel, se mantendo na frente dele. Lois entrou na frente de Subaru para o proteger, e então, eles ficaram nessa fila. Orbalt olhou diretamente para eles, e quando viu sua determinação, ele matou todos eles com as suas shurikens. Subaru se perguntava aonde ele iria retornar dessa vez. E quando ele abre seus olhos, vê o velho tomando seu chá, perguntando se alguém mais queria se servir além dele. Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, convido vocês para se inscreverem no canal, ou então se tornarem membros, e também lhes convido para participar do nosso servidor do Discord, porque por lá podemos falar um pouquinho mais do que aqui no YouTube. Até a próxima, falou e fui! Pretty like a girl, I need those size stars to tell. See both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Swimming laps through blue water, hidden like an underworld. Had my tattoo, see Shibuya, always think of the underworld.